Tu fala baixo aí, por favor! Oi, gente, meu nome é Igor e hoje eu vou falar sobre psicologia positiva e vou acabar falando sobre outras coisas da psicologia, práticas baseadas em evidências, psicanálise. Então fique comigo para chegar nesse mundo de aventura da psicologia. Eu vou tirar meu óculos para que não tenha o reflexo da ring light. Primeiramente, eu gostaria de falar duas frases do Bourdieu, totalmente desconexas, mas que eu tô com elas na cabeça, elas são muito boas. Primeiro, hábitos. Hábitos é uma estrutura estruturada que funciona como estrutura estruturante. Essa é uma frase... sabe? De foder. Outra frase do Bourdieu é foda. Os circuitos de conflagração social são tão mais eficazes quanto a distância do objeto consagrado. Essa frase é foda. Por que eu tô falando essas frases? Porque esse vídeo tá acontecendo porque eu tava fazendo uma live lá no site roxo, twitch.tv/Freud, e a gente tá falando de psicologia, transtorno de pânico e tal, yada yada, e pediram pra fazer um vídeo sobre psicologia positiva. Eu comecei a falar um pouco da área, e este é o vídeo sobre psicologia positiva. Vai lá na live também, tem live lá sempre que der, quando Deus quiser. Psicologia positiva. O que é psicologia positiva? É uma área da psicologia que tem como intenção estudar características positivas do ser humano. E por que, então, quer dizer que tem uma psicologia negativa? De onde... Psicologia negativa é foda. Mas de onde vem quem são os criadores? Os dois principais pesquisadores que criaram a psicologia positiva é o Martin Seligman, norte-americano. Ele foi presidente da APA, é a Associação Americana de Psicologia, acho que é a maior associação de psicologia do mundo. E outro é o Mihaly Csikszentmihalyi, é um húngaro naturalizado norte-americano. E eles tinham a seguinte preocupação com a psicologia. Vamos falar um pouco mais de psicologia no geral. Psicologia, principalmente quando a gente vai para a clínica, ela tem um foco, segundo o Martin Seligman, e ele é uma autoridade no assunto, porque ele desenvolveu um dos maiores modelos explicativos que a gente tem atualmente para a depressão. A depressão ela tem vários aspectos: pessimismo, mudanças na atenção, mudanças na memória, alteração no sono, mas uma das teorias explicativas, nos modelos explicativos comportamentais que a gente tem para a depressão hoje é o modelo de desamparo aprendido. E quem desenvolveu foi Martin Seligman, lá nos anos 60. E o modelo de desamparo aprendido e os estilos explicativos que ele desenvolve depois como tese complementar da depressão. No momento, tinha um zeitgeist, a moda da época era o behaviorismo. Skinner lá, behaviorismo, massa. A tese do desamparo aprendido do Martin Seligman e depois dos estilos explicativos, elas suscitam explicações paternalistas, mentalistas, que envolvem crenças. Então, na época, esse estudo do Seligman foi disruptivo, estava ali como resistência, vamos dizer assim. Hoje, o cognitivo acho que é mais zeitgeist, acho não, né? É mais zeitgeist, né? O cognitivismo, uma coisa mais multidisciplinar. Isso é o que eu acho. Mas o Martin Seligman, ele dava aula de psicopatologia, desenvolveu esse modelo de depressão, de desamparo aprendido, que vale um vídeo só pra isso, mas basicamente esse modelo, ele mostra que pessoas deprimidas, elas meio que aprendem o desamparo. É uma coisa que você aprende. Um exemplo, ela tá numa situação ali que coisas aleatórias fazem com que ela fique deprimida e elas se sentem desamparadas e elas param de tentar, em situações novas, resolver problemas. Elas ficam deprimidas e por isso desamparo aprendido. Isso de maneira muito simplista, dá pra fazer um vídeo só sobre isso. Vamos pensar aqui na psicologia. Hoje, se a gente pegar práticas baseadas em evidências, tá agora em voga. O Christian Dunker soltou um vídeo psicanálise baseada em evidências em resposta a alguns vídeos e artigos do Instituto Questão Ciência, vídeos dos canais, o canal da Clarice, que é Psicolofilosofia. Não vou lembrar o nome do canal da Clarice, desculpa, Clarice. O canal do Vitor, canal do Arthur também, de que a psicanálise não faz parte das práticas baseadas em evidência e que se trata, na verdade, de uma pseudociência. E o Dunker, no vídeo, vai ter muita coisa no vídeo. Ele solta algumas falácias, ele fica meio desequilibrado, eu acho, em alguns momentos, mas no final do vídeo, ele vai trazer ali que a psicanálise tem sim algumas evidências, tem sim alguns estudos que corroboram algumas hipóteses da psicanálise e tem estudos clínicos randomizados. E tem meta-análise. Esses tipos de estudo clínico randomizado e meta-análise é tipo o mais alto de evidência que a gente tem na psicologia, principalmente as meta-análises, que consistem basicamente estudos de estudos com uma metodologia rigorosa para incluir ou excluir estudos e uma análise estatística desses estudos. E aí o pessoal está argumentando que esses estudos eles são metodologicamente fracos, eles não têm rigor suficiente para testar que a psicanálise é uma prática baseada em evidência e está um pouco nisso. Eu não vi todos os estudos que o Dunker citou para ver se de fato eles têm rigor metodológico e aí a gente pode falar que a psicanálise tem sim alguma evidência para algumas coisas. Como o Siddhartha Ribeiro fala
no Oráculo da Noite. Ele traz algumas referências de terapias psicodinâmicas que funcionam, mas eu teria que ver e atestar. Então, por isso, eu só falo até aqui sobre esse tema, né? Precisaria ver os artigos. Mas as práticas baseadas em evidência têm um tripé, né? Isso está relacionado com psicologia positiva. Tem um tripé que é melhor evidência disponível, a expertise clínica, o clínico tem que saber a técnica, tem que manjar, e características individuais do cliente. Isso envolve tanto características individuais mesmo, como cultura, né? Pode ser que uma certa abordagem não dê certo em um indivíduo ou não dê certo em certa cultura, né? Esse é o tripé, e aí beleza. Só que vocês notem aqui, se a gente for, por exemplo, no site da Divisão 12 da APA, que é uma força-tarefa da Associação Americana de Psicologia, que traz as evidências de terapias. Então, por exemplo, terapia cognitivo-comportamental tem evidência forte para transtorno de pânico, para depressão. Terapia dialética comportamental tem evidência forte para borderline, acho que é a maior evidência que tem. Ativação comportamental tem evidência forte para depressão. Como eu ia dizendo, minha câmera parou de gravar. Terapia de aceitação e compromisso tem evidência modesta para depressão. Vocês vão poder ver aqui embaixo o site da divisão 12 da APA. Mas notem que a evidência é evidência para algo, TCC para depressão. O Martin Seligman argumenta que temos alguns problemas nisso. E não é só o Martin Seligman que argumenta. Tem uma tese de doutorado, que é do Jean Leonard, que é sobre as práticas baseadas em evidência, e lá ele tece todas as críticas que nós temos às práticas baseadas em evidência. Uma crítica que o Martin Seligman também tem em comum é que os critérios que eles usam para uma terapia e para ter evidência nessa terapia é de um transtorno. E esse critério é feito a partir do DSM-5, geralmente, né? E o Martin Seligman vai argumentar que temos alguns problemas. Um dos problemas é que no DSM-5 há critérios diagnósticos que estão em vários transtornos diferentes, critérios diagnósticos confusos, muitas categorias, muitos transtornos, 430 transtornos, se não me engano, né? E muitas outras críticas ao DSM que vocês vão poder ver de diversas áreas, não só da psicologia e da psiquiatria. Então, temos aqui uma evidência para um transtorno. E o Martin Seligman vai dizer, putz, essa evidência a gente não passa, a gente não ajuda mais que quando a gente vai ver estudos randomizados clínicos e meta-análises, a gente vê que, por exemplo, para depressão, a melhor evidência que a gente tem, terapia cognitivo-comportamental com medicação, ela não ajuda mais que 65% das pessoas. Para depressão e para esquizofrenia, a gente tem números mais modestos. E a gente não consegue passar de 65, 50, 60 é o que a gente consegue. A TCC foi a primeira terapia que conseguiu ter mais efeitos do que o remédio. Só a terapia tem mais efeitos que o remédio. Hoje eu não sei como está isso. Mas aí já temos outro problema, né? Então, só funciona 60%, mais ou menos, 50%. E estudos epidemiológicos, eu vou deixar aqui um vídeo do Eduardo Schemberg, que ele fala um pouco sobre isso. Estudos epidemiológicos mostram que a melhor evidência que a gente tem efeitos menores em longo prazo. Geralmente os estudos clínicos randomizados e as meta-análises, os estudos são de 1 ano, 6 meses. Quando a gente vai ver vários anos depois, o efeito ainda é mais modesto. Então, outro problema com os tratamentos que a gente tem. E outro problema ainda que o Martin Seligman aponta. Qual é esse problema? O problema é que apenas 15% da população mundial, menos que isso na verdade, né, as estimativas, estou botando para cima, tem transtornos mentais. E aí ele pensa, putz, a psicologia só vai servir então, a clínica só vai servir para ajudar esses 15% e o resto da população? Eles não merecem ser felizes? Eles não merecem ter mais emoções positivas? Eles não merecem ter autoestima? E a felicidade, a autoestima, esses temas, às vezes na psicologia é relegado, os psicólogos não querem estudar, fica relegado a coaches ou a outros profissionais. E aí o Martin Seligman, não, a gente tem que dar conta dessas pessoas também. E aí ele cria a psicologia positiva, que não vai só se debruçar, junto com Mihaly e os pesquisadores, que não vai se debruçar só na questão do transtorno, mas também na questão de como deixar as pessoas mais felizes, como fazer as pessoas terem uma vida melhor, no geral, né? E o legal do Seligman é que ele vem de uma tradição experimental. Ele faz a psicologia positiva de maneira rigorosa, cientificamente, né? Então eu li 2 livros dele, que foi o Florescer e o Aprenda a Ser Otimista. Acho que é assim o título, Aprenda a Ser Otimista. Eu vou deixar aqui embaixo o link da Amazon. E nesses livros ele vai contando essa história dele, como ele criou a psicologia positiva e como ele está nessa saga de deixar as pessoas mais felizes. Então a psicologia positiva para mim traz o bom dos 2 mundos. Ela traz uma evidência rigorosa, o Martin Seligman tem uma tradição experimental rigorosa, o Mihaly também tem modelos experimentais
interessantes. E ele faz isso com um paradigma que vai além da doença, que eu acho que é outro ponto positivo. Esse primeiro ponto positivo, as práticas baseadas em evidência, eu acho que elas têm um rigor metodológico grande, mas a minha impressão é que às vezes eles ficam muito detidos em depressão, em doença no geral, em aspectos negativos do humano. Já outras abordagens mais qualitativas da psicologia, elas não têm um rigor experimental, mas elas têm um paradigma que quer ver as partes boas do humano, quer ver as potencialidades, né? Mas não tem esse rigor experimental. Eu acho que a psicologia positiva junta o bom dos dois mundos, que ainda está crescendo, né? Não é tido com seriedade para algumas pessoas, mas muito pessoal da área psicométrica vai para psicologia positiva. Inclusive eu tenho uma professora que o doutorado dela foi em psicologia positiva sobre o parceiro ideal, né? Apenas um dos exemplos possíveis. Outra prática que eu posso mencionar, que está surgindo agora, que é clínica assistida por psicodélicos. Eu acho que ela traz o bom dos dois mundos, né? Um paradigma que não é ingênuo, que vai além ali da doença e tal, e além da crise explicativa da psiquiatria, e além dessa porcentagem que a gente tem, que quando vai ver estudo epidemiológico é pior ainda, com evidência rigorosa, né? E eu acho que está em fase experimental ainda, né? Mas tem duas coisas bem promissoras na clínica assistida por psicodélicos. Uma delas é a clínica assistida por MDMA para transtorno de estresse pós-traumático. Tem uma medida na psicologia que é o tamanho do efeito, que basicamente o tamanho do efeito vai ver o quanto uma variável ela está interferindo em outra. Isso é diferente da significância, que vai ver que os achados no estudo eles não são devido ao acaso, né? Isso de maneira bem simplista. E nas ciências humanas, na psicologia, a gente tem um tamanho de efeito muito baixo nessas práticas baseadas em evidência, em comparação a o que estão sendo achado na clínica assistida por MDMA e também a clínica assistida por psilocibina para depressão e MDMA também para depressão, mas que estão em fase experimental ainda, né? Só vão sair em 2022. Nos Estados Unidos, no Brasil deve demorar mais uns 3 anos. Mas a psicologia positiva vai ser isso, né? Essa área que vai se debruçar sobre aspectos positivos do ser humano. Tem mais uma coisa que eu quero falar, deixa eu ver se está gravando. Tem mais uma coisa que eu quero falar sobre a psicologia positiva, é que se a gente pegar, a gente já falei um pouco do DSM, mas o DSM é tipo um manual diagnóstico estatístico de transtornos mentais. Pega tudo ali que tem de desgraça da mentalidade humana, vamos dizer assim, né? E o Matt Seligman, ele, com outros pesquisadores, ele cria meio que um oposto, ele cria um livro que traz as potencialidades das pessoas. Ele tem um teste chamado Teste de Forças de Caráter, vai ter 26 forças de caráter, que é justamente o contrário, o que o indivíduo tem de potencialidade. Eu não sei bem as qualidades psicométricas dessas forças do caráter, mas ela existe. Então vou deixar aqui embaixo, você vai poder fazer. Minhas 5 forças de caráter são criatividade, amor ao aprendizado, curiosidade, integridade e outra que eu não estou lembrando. Então você vai poder ver as suas, né? Isso é baseado em tudo isso que eu estou falando aqui sobre psicologia positiva. Eu acho que é isso o vídeo, eu não estou esquecendo de falar nada. Falei um pouco de práticas baseadas em evidência, o que eu acho disso, né? Você tem alguns colegas aqui que tem canal no YouTube, eu vou deixar todos aqui embaixo. É o da Clarice, que eu me esqueço o nome, Psicofilosofia, ou do Vitor, que eu também não estou lembrando o nome, do Arthur, desculpa gente, minha memória é terrível, mas vou deixar todos aqui no comentário fixado. A gente está no grupo de PBE e eu gosto de discutir essas coisas, né? Eu não tenho muito vídeo aqui de psicologia, ou não Freud, mas vou passar a fazer mais, vou tentar convidar a gente para falar. Essa é a minha visão um pouco sobre a PBE. Dá para aprofundar, dá para discutir mais sobre a psicanálise, eu traria Mário Bunge, filosofia da psicologia. Mas é isso. Acho que não estou esquecendo de falar nada. Muito obrigado por assistir. Você pode apoiar esse canal na Apoia, você pode comprar os meus livros, eu tenho um vídeo sobre pedofilia, que inclusive eu uso o DSM. Mas enfim, você comenta aqui embaixo o que você achou. Se não achou nada, comenta aí, comida de algoritmo. Muito obrigado, se vocês gostarem desse tipo de vídeo. Deixa o feedback, a qualidade da imagem, essas coisas. Tchau, tchau. E disclaimer final, falei de maneira mais introdutória. Tchau, tchau. Obrigado. Tamo junto.